Bom, nós estamos aqui para falar um bocadinho sobre a cor, sobre o mundo que envolve a coloração, a descoloração, todo esse tema, porque estamos prestes a começar uma turma onde vamos ter 3 dias de formação de cor e onde vamos passar por alguns problemas que existem, que nos acontecem no dia a dia e que nós às vezes não percebemos muito bem o que é que acontece e porque é que acontece. No mundo da cor, uma das grandes importâncias e uma das maiores é realmente respeitar todas as regras. Há uma série de regras, uma série de ferramentas que nós cedemos aos alunos para que no dia a dia as coisas corram o melhor possível e seguindo aquelas regras, seguindo aquele conceito, acaba por ter muito menos erros, muito menos falhos no dia a dia. E eu vou começar por um grande problema que existe, que é na cobertura dos cabelos brancos. Nós profissionais às vezes tendemos a errar na percentagem de que uma cabeça tem a nível de percentagem de cabelos brancos. Se aquela cabeça tem 10%, 15%, 30% de cabelos brancos, isso vai realmente influenciar na nossa decisão, no nosso método de trabalho, quando estamos a fazer a mistura da coloração, é realmente importante perceber que percentagem de cabelos brancos é que existe e como é que eu vou conseguir combater isso. É importante também perceber que numa coloração existe as bases e existem os reflexos. Tu, para conseguires uma cobertura a 100%, independente da percentagem de brancos que tenhas em cada cabeça, tu consegues utilizar 50% de base e 50% de reflexo. Aí tu vais ter uma cobertura a 100%, sem anular os reflexos, sem que construires colorações demasiado pesadas, porque o que acontece às vezes, nós queremos tanto cobrir os brancos, tanto, que acabamos só por utilizar a base e não tanto os reflexos. Isso nos dá uma cobertura muito mais forçada, muito mais barrenta. A nível de crescimento é muito mais visível ao fim de 2 semanas que começamos a ver o crescimento. Então eu aconselho sempre os profissionais a pensarem um bocadinho neste sentido. Se eu quero realmente fazer uma cobertura, eu não preciso de utilizar especificamente só as bases, os reflexos conseguem também uma cobertura e na junção dos dois materiais que temos conseguimos trabalhos realmente muito bons e resultados muito bons também. E eu posso-vos dar o meu exemplo, é o exemplo mais próximo e mais direto. Eu tenho cerca de 20 a 30% de cabelos brancos. Claro, não consigo estar muito tempo sem fazer a cor e eu utilizo na nossa coloração da Color Bee um 714 a 20 volumes e sem base. Por isso eu consigo ter uma cobertura dos meus cabelos brancos, como podem ver, sem ser uma coloração realmente muito pesada, muito forte, e o crescimento acaba por ser um crescimento muito mais suave, muito mais homogéneo, não pesa tanto. Por isso eu digo sempre que as bases também têm alguma cobertura, independentemente da percentagem de cabelos brancos que a minha cliente, que a minha cabeça tenha, eu posso realmente fazer trabalhos fantásticos e utilizar realmente os reflexos. Sim, nessa cobertura também é muito importante perceber se eu quero fazer um depósito de cabelo ou se eu quero fazer um aclaramento. E aí sim, os oxidantes têm toda a sua influência e toda a sua importância. No meu caso, como podem ver, eu também tenho uma base natural mais escura, daí eu utilizar a 20 volumes, porque eu quero uma cobertura, mas ao mesmo tempo eu também quero que ele não fique tão pesado, um tom de abertura para mim é o suficiente. E eu consigo realmente este resultado. Eu fiz coloração há cerca de, nem tanto, uma semana talvez, e como podem ver, os meus cabelos brancos estão completamente coloridos. Quando nós fazemos a nossa coloração, é preciso também terem atenção à limpeza do cabelo.
Ou seja, o meu cabelo não pode estar demasiado sujo, porque vai ser uma dificuldade para mim também, porque essa camada de gordura, essa sujidade natural do cabelo, acaba por prejudicar um bocadinho a ação da coloração. Se eu tiver um cabelo com um dia, 2 dias sem problema, posso aplicar a minha coloração. Agora, se eu tenho um cabelo de 5 dias, de 6 dias, já há uma gordura extra. Então, eu aconselho sempre, antes da coloração, fazer uma lavagem do cabelo, para que o cabelo esteja em condições para que o teu efeito final não altere de maneira nenhuma. E isso é uma das coisas que nós às vezes no terreno temos o hábito de expor a cliente, aplicar a cor na cliente, independentemente se o cabelo tem um dia, ou 2, ou 3, ou uma semana de lavagem. E isso realmente influencia no meu resultado final. Como assim, Sónia? Há pessoas que não lavam a cabeça durante uma semana? Sim, é normal, isso acontece. E quem tem cabeleireiros, quem lida com muita gente, há pessoas que ainda têm o hábito de lavarem a cabeça semanalmente. Há pessoas que conseguem esse espaço de tempo porque o tipo de cabelo também ajuda, é um cabelo seco, é uma pele seca, daí conseguirem espaçar uma semana de lavagem, e há outras que não, que ao fim de 3, 4 dias a sujidade e a gordura natural já é um bocadinho maior, e é essa sujidade natural, essa gordura que o cabelo produz naturalmente, que realmente nos vai fazer ali uma camada, como se fosse uma película, que faz com que a nossa coloração demore mais tempo e tenha mais dificuldade até chegar à fibra do cabelo. E às vezes acontece com muita frequência, como vocês bem sabem, parece que os meus cabelos brancos não ficaram bem cobertos. Isso também é um problema que nós podemos passar e podemos ter isso em atenção para que isso não aconteça. Pois então eu faço a minha mistura com influência na percentagem de cabelos brancos, percebendo se o meu couro cabeludo está limpo e que eu não vou ter problemas na absorção da coloração, e perceber também como é que eu faço a mistura para que essa cobertura seja uma cobertura eficaz. Por exemplo, se eu tenho 50% de cabelos brancos, 40%, 50% de cabelos brancos, e o que eu quero fazer realmente é adicionar uma percentagem de base e fazer uma boa cobertura, eu posso fazer um rácio de mistura de 50% de base e 50% de reflexo. E aqui eu vou ter uma cobertura a 100%, lembrando sempre o método de aplicação, que é muito importante, porque, por exemplo, se eu tenho uma percentagem de cabelos brancos só na zona lateral e na parte superior não tenho cabelos brancos, por onde é que eu devo começar a minha aplicação? Claro que sim, devo começar sempre pela zona de cabelos brancos, independentemente de onde ela esteja, de onde ela se posicionou. Por exemplo, se ela está na zona lateral, eu vou fazer a minha aplicação de cobertura a partir daquela zona. Se eu tenho mais cabelos brancos na parte frontal, então sim, eu começo a aplicar pela zona da frente. Ou seja, quando eu tenho uma cobertura de cabelo, não é? Quando eu quero fazer uma boa cobertura, eu começo a minha aplicação sempre da zona onde estão situados os meus brancos. Sim, nós começamos a fazer a cobertura a partir da zona onde estão posicionados os brancos. É sempre assim, Sónia? É sempre este método de trabalho? Varia, claro que sim, dependendo daquilo que tu queres fazer. Se tu quiseres fazer um aclaramento, podes não começar pela zona da frente. É um hábito muito grande os profissionais começarem a aplicar, independentemente do resultado que queiram, sempre pela frente. Isso é um erro enorme, porque toda a gente começa a fazer uma aplicação sempre pela zona da frente. Sempre que eu tenho brancos na zona da frente, pois bem, eu começarei pela frente. Mas, por exemplo, eu quero fazer uma aclaração de um tom ou dois, eu não preciso começar pela zona da frente. Eu posso começar pela zona de trás para ser mais fácil a minha execução de trabalho. Até porque o tempo de exposição pode variar. Se eu quero uma cobertura,
eu posso ir até 35 minutos, 40, dependendo daquilo que eu quero. E também é muito importante o tempo de pose, o tempo de exposição, porque se eu faço uma cobertura de cabelos brancos, quando eu começo na zona dos brancos até que eu termine, eu vou ter a minha duração total. E se eu começo a aplicar pela frente e demoro 15 minutos a aplicar a cabeça incompleta, quando eu chegar à zona de trás, vou ter um tempo completamente diferente do tempo que eu tenho à frente. Por isso é muito importante o tempo de pose e respeitar exatamente os tempos, porque se o fabricante da marca, do produto, nos diz que eu, para ter uma boa cobertura, tenho que ter de exposição 35 a 40 minutos, eu tenho que respeitar essa regra. E tenho que respeitar também o tempo de atuação do produto e como é que eu vou fazer essa aplicação. Porque o que acontece também é que normalmente eu vou aplicar tudo para ser mais rápido, porque nós trabalhamos em cima do relógio, como sabem, não é? Então, eu para ser mais rápido vou fazer o crescimento meio pontas, porque depois já tenho outra cliente à espera e não vou ter tempo depois de fazer a pausa e puxar às pontas. Não. Isso é um erro também muito comum e é olhando para os erros que nós aprendemos. Muitas das vezes nós aplicamos durante muito tempo a mesma coloração à nossa cliente e, por exemplo, eu vou dar aqui algum exemplo para ser mais visível. Eu faço uma aplicação de cobertura de brancos com um 5.3, por exemplo. E eu faço esse rácio de mistura, metade com base, metade com reflexo. 5.0 mais 5.3 e a minha cliente todos os meses vem fazer uma aplicação e o que é que acontece? Eu aplico na raiz, mas não vou ter tempo depois de emocionar às pontas, então vou fazer já tudo direto. Uau, o que é que acontece? Então, se eu faço uma aplicação no crescimento, onde o crescimento está completamente virgem, natural, eu faço uma cobertura no crescimento, mas depois no meio nas pontas, como eu apliquei tudo de uma vez, o que é que vai acontecer? Pois claro, vamos escurecer o meio e pontas. Quando nós estamos a secar o cabelo, olhamos e parece que a minha raiz está mais clara que o meu meio e pontas. Pois claro que sim. Se tu tens um papel branco e se tens um papel onde já pintaste com uma determinada cor, se tu fizeres uma aplicação no papel branco e outra aplicação em cima da cor que já acabaste de pintar, onde tu fizeste a primeira aplicação, vais ter uma cor, onde já pintaste duas vezes, vais ter essa mesma cor, mas mais escura. E realmente é isto que acontece. Tu não podes aplicar, porque não tenho tempo, não se deve de aplicar raiz, meio e pontas e fazer o tempo de exposição de 40 minutos, porque ela vai atuar de maneiras diferentes em zonas diferentes. Por isso, há que pensar um bocadinho sobre isto. Os métodos de aplicação têm muita influência no meu resultado final. Eu, numa situação destas, o que é que eu faria? Faria o crescimento, aplicaria o crescimento, como deve ser, pela zona de brancos, completa, esperava 30 minutos e depois os últimos 10 fazia uma emoção meio e pontas. Posso fazer o Duo System, fazer uma determinada coloração no crescimento e uma determinada coloração em meio pontas. E eu vou ter uma coloração muito mais eficaz, muito mais brilhante, muito mais duradoura. O meu resultado é completamente diferente. Esse resultado sendo diferente, eu vou ter muito mais resultados perante a minha cliente. Eu própria, porque também é uma questão de tu te sentires bem a realizar um determinado trabalho, vai-te dar muito mais confiança, vai-te dar muito mais rigor naquilo que tu estás a fazer. E o teu trabalho é desempenhado de uma maneira diferente. E criar colorações específicas para cada pessoa, tu tens de tratar cada cliente individualmente. A mistura que eu faço para uma determinada cliente não pode de todo ou ser a mesma para outras várias clientes. Eu tenho que olhar para o cabelo, tenho que analisar e perceber o que é que eu faço neste determinado problema. Porque os problemas são realmente postos para nós conseguirmos ter as soluções deles.
Por isso é que são problemas, senão não seriam problemas. E nós temos que ter essa capacidade de olhar, fazer uma boa análise do cabelo, desde a percentagem de brancos, qual é a sua absorção, que tipo de cabelo é que eu tenho, se tenho um cabelo com uma estrutura média fina, se eu tenho um cabelo com uma estrutura média grossa, isso vai tudo influenciar, sobretudo nos tempos de pós. Se eu tenho um cabelo fino e demasiado seco, esse cabelo vai ter uma absorção completamente diferente de um cabelo grosso, que tem tendência ao oleoso, não é? Então, eu tenho aqui duas situações completamente diferentes e quando eu for fazer a minha aplicação da coloração, eu tenho que ter isto tudo muito bem presentes na minha mente para que o meu resultado seja aquilo que eu quero, para que não tenham surpresas. Por isso, é muito importante percebermos o que é que temos na nossa frente, que tipo de cabelo temos, como é que vamos fazer essa aplicação, como é que vamos fazer esse rácio de mistura, qual é o método, por onde é que eu vou começar, o que é que eu vou fazer na raiz, o que é que eu vou fazer nas pontas, tudo isso vai influenciar o meu resultado final. Pois é, isto parece muita coisa em que pensar, mas nós temos o dever de analisar, tal qual como outra profissão qualquer, por exemplo, um médico, antes de receitar algum medicamento, ele vai ter que analisar tudo ao pormenor. E nós temos o dever e a obrigação de fazer exatamente o mesmo. Nós temos que elevar a nossa profissão ao máximo e valorizarmos a nossa profissão. Porque se tu não te valorizares, ou se não valorizares realmente aquilo que fazes, não consegues ter o respeito das outras pessoas, não consegues fazer com que as outras pessoas te vejam como uma entidade. Por isso, pensa bem na realização dos teus trabalhos. Eles vão te retornar mais clientes, eles vão te retornar mais trabalhos se o resultado for exatamente aquele que tu queres dar à tua cliente. E esse resultado tem que ser o melhor resultado que tu possas dar. Porque se tu trabalhares sempre da melhor forma e da forma mais correta, não há cliente nenhuma, nem dinheiro nenhum que te pague essa valorização. Por isso, aposta em ti. É realmente um dos conselhos que eu dou a todos os profissionais. Eu fiz o mesmo. Eu passei anos a investir na minha profissão, eu passei anos a fazer investimentos pessoais. Por isso, é aí que está o resultado e é aí que está o teu crescimento. Por isso, é um conselho que eu deixo, independentemente desta teoria toda, desta abordagem toda pela cor, que há muito mais para falarmos sobre isto. Por isso, eu vou esperar por ti. Entra neste curso, são 3 dias muito agradáveis. Vamos passar por muita técnica, por alguns problemas que acontecem no terreno. E é aí que às vezes nós ficamos assim um bocadinho mais tensos. Como é que eu vou resolver isto, como é que eu vou resolver aquilo, e criar competências para tu desempenhares o teu trabalho o melhor possível. Nós nestes 3 dias vamos dar algumas ferramentas para que vocês tenham no vosso espaço, para que vocês sigam estas regras e para que o vosso trabalho seja desenvolvido de uma forma mais leve, mais simples, porque se nós tivermos a informação e uma boa informação, conseguimos olhar para algum dos problemas e dizer, eu já sei como é que eu vou resolver isto, e isto é fantástico. Pois é, podíamos estar aqui a falar horas infinitas sobre cor, porque realmente há um mundo à volta da cor, e deixo agora em cima da mesa uma segunda proposta. No próximo encontro falaremos de descoloração, que é realmente uma lacuna muito grande e temos aí muito potencial para desenvolver. Até à próxima!